Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Normalmente começo o vídeo feliz, alegre, empolgado, mas hoje não. Hoje eu vou começar um pouco diferente. Hoje eu vou começar falando sobre o Diogo Jota, sobre o que aconteceu. Eu não posso, como torcedor dos Reds, do Liverpool, eu não posso deixar de mencionar o Diogo Jota. Na última quinta-feira, dia 3 de julho, Diogo Jota e o irmão André Silva estavam voltando para a Inglaterra quando sofreram um acidente de carro na Espanha. Infelizmente, os dois vieram a falecer. Diogo Jota foi muito bom, era um jogador excelente, ajudou muito o Liverpool, a seleção portuguesa, tinha acabado de conquistar a Premier League pelo Liverpool, foi campeão da Nations League com a seleção de Portugal, recentemente havia se casado e, além de sua esposa, deixa 3 filhos. Então, Diogo, onde tu estiver, muito obrigado. Obrigado por tudo. Eu, como torcedor do Reds, aqui no Brasil, os torcedores do Liverpool na Inglaterra e os torcedores portugueses em Portugal, a gente te agradece muito. Muito obrigado por tudo, Diogo. Bom, continuando. O Super Mundial de Clubes chega na sua fase de semifinal, com 4 times sendo uma surpresa. Surpresa Fluminense, ou não. Depende dos olhos de vocês, quem vê. O Fluminense está jogando uma bola bonita, uma bola redonda. Antes do Mundial a gente falava, vai ser quem? Palmeiras, Flamengo. Dentro do Mundial, o Fluminense se mostrou ser o melhor time brasileiro. Na fase quarta de final, o Fluminense tirou o Al Hilal da Arábia Saudita, 2-1, jogando muito bem, inclusive, jogando uma bola excepcional, perfeito. No outro jogo, o Chelsea tira o Palmeiras, 2-1 também. Era a chance do Palmeiras ter sua revanche contra o Chelsea, por causa da final de 2021. Mas não, o Chelsea novamente vence a equipe brasileira e segue adiante no Mundial. Do outro lado da chave, tivemos o jogo PSG e Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain ganhou de 2-0. Porém, quando estava 1-0 para o PSG, o Bayern, nesse meio tempo, teve 2 jogadores expulsos. Então, o PSG, teve 2 jogadores expulsos. Então, foi um final de jogo alucinante ali para os torcedores parisienses. O Bayern em cima do PSG, querendo empatar o jogo de qualquer jeito. Mas o Dembélé fez o segundo gol no final do jogo, classificando a equipe parisiense para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Na outra semifinal, na mesma chave, Borussia Dortmund e Real Madrid. 2-0 no primeiro tempo, tranquilo? Não pro Real Madrid. O Borussia Dortmund, no final do jogo, desconta, 2-1. Tudo isso que eu vou falar a partir de agora aconteceu na prorrogação em 5 minutos. O Dortmund desconta 2-1. O Kylian Mbappé faz o terceiro do Real. Nesse meio tempo, o Real tem um jogador expulso. Pênalti para o Dortmund. O Dortmund faz o 3-2. No último lance do jogo, o Thibaut Courtois faz uma excelente defesa, um verdadeiro milagre para salvar a equipe madrilenha.
Real Madrid segue aí na Copa do Mundo, vai para a semifinal, mas com um final de jogo dramático pro lado do Real Madrid. As semifinais começam amanhã, na terça, dia 8 de julho, às 4 horas da tarde. Fluminense e Chelsea decidem a primeira semifinal, e na quarta, dia 9, também às 4 horas, PSG e Real Madrid fazem o segundo jogo da semifinal. E talvez a surpresa seja o Fluminense, o lado do Fluminense e Chelsea sejam as zebras mundial, talvez, não sei. Depende de vocês aí que estão assistindo, da interpretação de cada um. Mas por quê? Porque podemos ver que a Internacional, a atual vice-campeã da Champions, e o time multimilionário do Manchester City ficaram pelo caminho, né? E, curiosamente, os dois times caíram para um time que enfrentou o Fluminense e o próprio Fluminense, né? O Fluminense tira a Internacional nas oitavas de 2-1, e o Manchester City cai para o Hilal nas oitavas por 4-3 naquele jogo maluco, e o Al Hilal cai nas quartas para o Fluminense. Então, talvez podemos dizer que teve zebra, talvez, não sei. Mas a história começa a ser contada a partir de amanhã. A história da semifinal começa a ser contada a partir de amanhã, 4 horas da tarde. E Renato Gaúcho, hein? Renato Portaluppi, excelente trabalho feito no Mundial. Antes do Mundial, todo mundo colocava quem? Palmeiras e Flamengo como favoritos a chegarem mais longe. Quem diria, hein? Fluminense. Aplausos aí pro excelente trabalho do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, à frente do Fluminense. E aplausos também pro Hércules, jogador do Fluminense, e o Jaime Cano, jogador do Fluminense também, que estão entregando tudo aí no Mundial. Também não podemos esquecer do goleiro Fábio, 44 anos e ainda altíssimo nível nesse Mundial. Então, e o John Arias, por que não John Arias? Então, John Arias, Jaime Cano, Hércules e Fábio são os principais nomes do Fluminense aí nesse Mundial. Então, a partir de amanhã a gente fica sabendo quem vai para a final e quem volta para casa, ou não, porque chegou na primeira Copa do Mundo de clubes da história, chegar essa final, excelente resultado. Então, mas a partir de amanhã a gente descobre quem vai para a final da Copa do Mundo de clubes. Até a próxima.